professores! Mais uma aula, estamos aqui novamente. Que bênção, não deu nem tempo assim de sentir saudade, né? Já estamos aqui de novo para gravar mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. E é um prazer, uma bênção saber que você mesmo, sim, você que está aí nos assistindo, está aí, né? Muito obrigada. É um prazer você saber que você está aí conosco na audiência. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Que Deus abençoe muito a sua vida. Lembrando que nós também estamos gravando a aula de juniores. Não esquece, dá um pulinho lá, dá uma olhada lá, curte, compartilha. Vai ser uma alegria te ver por lá também. Lembrando, vamos lá, também temos primários e no nosso canal tá recheado de pré-aulas ali com várias faixas etárias. Vai lá, dá uma conferida, se você ainda não viu, vai lá dar uma olhadinha lá, os professores são todos capacitados e uma bênção e com muita responsabilidade diante de Deus e com toda a equipe e com você, para sempre trazer o melhor conteúdo para a sua vida, para edificar a sua aula. Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Vocês repararam que a nossa mesa está cheia de corações? Olha que legal! Vamos lá, qual é o título, Pro? O livro de Deus nos ensina a obedecer. Aula de número 11. Vamos passar esse slide que ele não quer passar. Passo, volta lá. Tá difícil esse... Como é que você chama isso aqui, Ana? Passa slide, eu chamo de passador. Pode ser, Ana? Vamos lá, gente, o passador não quer me obedecer, mas tá ali na lição. Deixa eu pegar aqui a lição para ler ali com vocês. Tem que apontar para o computador, Ana? Vamos tentar. Deu certo, Ana. Então, vamos lá. Onde se encontra, Pro? Lá em Mateus, capítulo 21, do versículo 23 até o versículo 31. Deu certo. Vamos lá, os objetivos da nossa aula. Entender a importância da obediência e desejar obedecer a Deus e aos seus pais, que é muito importante também. E as perguntas mais frequentes sobre a Bíblia. Por que não conseguimos ver Deus? E como sabemos que Deus existe se a gente não consegue vê-lo? Olha que perguntas legais, até para enviar para o grupo dos pais. E agora, quem escreveu a Bíblia? Quem é esse autor, hein, que escreveu a Bíblia? Será que é um? Será que é mais? O que tu acha, Ana? Então, Ana, tem que dar uma lida ali, Ana, Então, tem aí tudo marcadinho aí para você aí compartilhar no grupo dos pais e com seus pequenos. Versículo, Jesus respondeu, a pessoa que me ama obedecerá a minha mensagem. Nossa, como é forte isso, né? A pessoa que me ama obedecerá a minha mensagem. O que é essa mensagem? É a palavra de Deus, né? Mas vamos lá, a pessoa que me ama vai obedecer aos meus, né? Os meus ensinamentos. E será que a gente tem obedecido os ensinamentos do Papai do Céu? Como que é esse amor? Às vezes a gente fala tanto de amor, mas parece que é tudo tudo superficial. Superficial, isso, Ana, obrigado, Ana. Tá vendo? Essa equipe é 10. Às vezes eu me confundo nas palavras, sabe? Eu sou assim. Às vezes eu me esqueço que vou falar, é bem assim. Então, gente, mas às vezes a gente pensa assim, nossa, eu amo a Deus, não vivo sem Deus. Mas como que isso é na prática, né? Às vezes são conceitos que nós temos que pensar e repensar. Como que é esse amor a Deus? E o que você fez, Pro? Então, como vocês estão vendo, eu fiz vários corações. Como está falando de amor, então eu coloquei aqui vários coraçãozinhos e cada palavra, né, correspondente a um coraçãozinho. Deixa eu vir aqui na frente. Aqui fica bom, Ana? Te atrapalho aqui? Não, né? Então, você vai estar ali com seus coraçõezinhos. Eu botei o coraçãozinho aqui no copinho, fiz um furinho no copinho plástico e botei eles num palitinho de churrasco. Então, depois de todo aquele processo que você já sabe, né, ler com a sua criança na Bíblia, todo aquele processo, você vai estar expondo agora esses coraçãozinhos e vocês vão estar lendo cada coraçãozinho. Jesus respondeu, a pessoa que me ama obedecerá a minha mensagem. Se encontra em João,
capítulo 14, versículo 23. Então, é muito importante você ler a sua referência bíblica. Por mais que eles já leram a Bíblia com você, mas é sempre bom eles conseguir memorizar a referência bíblica. E ali, capítulo e versículo. É comum a gente dizer João 14, 23. Isso é para os adultos, né? Mas para a criança que ainda está aprendendo a manusear a Bíblia, é importante ela saber capítulo e versículo. Que capítulo é um número maior e o versículo é um número pequenino. Então, a Bíblia já é uma diversão, né? A criança está procurando ali o número maior, o número pequenininho. Gente, isso é fantástico. Elas se divertem com isso. E tem até uma musiquinha que você pode estar cantando com eles nesse momento, né? Capítulo é um número maior. Versículo é o pequenino. Vou procurar, eu vou achar, e a Bíblia vou estudar. Pam, pam. Os pequenininhos amam essa musiquinha. E eles decoram, eles memorizam que capítulo é um número maior e o versículo pequenino. Então, depois que você leu, agora é o momento de você estar falando, explicando o versículo bíblico, né? O que Jesus está dizendo? Que quem ama Ele obedece a sua mensagem. Mas aonde que encontramos essa mensagem? É em crianças. Qual é essa mensagem? Que mensagem é essa? Se nós amamos a Deus, crianças, nós, né, a gente obedece o que o Senhor nos ensinou. E aonde que está isso? Qual que seria? Isso seria os seus Aí você vai estar virando aqui os coraçãozinhos. Deixa eu estar virando. E ele vai formar a palavra mandamento. Se a gente ama a Deus como a gente diz que ama, devemos obedecer aos seus mandamentos. E aqui você vai estar virando todos os seus coraçãozinhos para Deixa, eu tô bem na frente, né, Ana? Mandamentos. Aqui é o mandamentos. Mas aonde que nós encontramos esses mandamentos? Aonde está? Nós encontramos esses mandamentos na palavra de Deus, na Bíblia. Então, olha que interessante, né? Então, o que a criança tem que entender? Que se ela fizer o que Jesus ensinou, que está na Bíblia, ela está obedecendo a Deus. E isso é o correto a se fazer. Então, é uma forma bem simples para estar mostrando aqui para a criança. E o mais bonitinho, né? Que ele vira o lado, que a criança não está imaginando que tem outra cor atrás. E também o S do mandamentos abre, que é a palavra de Deus. Mas nós vamos aqui para a nossa história, que eu vou aqui para o meu quadro. Professores, a nossa história vai falar de uma vinha. Então, eu fiz aqui a história num cacho de uva. E aqui eu vou estar contando para as crianças e colocando cada gominho da uva no meu quadro. Mas isso não quer dizer que você também não possa já deixar a sua uva exposta. Eu porque gosto desses elementos surpresa, até porque a criança, ela quer saber o que vai se formar do desenho no final, né? Então é legal, por mais que ela entenda, ela já tem essa percepção, vai sair uma uva, mas como vai ficar essa uva depois de pronta? Ela não tem essa visualização na mente. Então eu gosto de estar botando cada elemento, mas isso não quer dizer que você já não possa deixar a sua história exposta. Então, eu vou estar contando para eles. Crianças, agora é o momento da nossa história. O nosso versículo está dizendo que nós devemos, se a gente ama a Deus, a gente obedece a sua palavra. E agora nós vamos aprender uma história sobre obediência. A Bíblia vai estar falando, e aqui você vai estar botando aqui a sua história. Acho que eu botei errado aqui. A nossa história vai estar contando que Jesus estava no pátio do templo ensinando os escribas, os fariseus, os sacerdotes estavam ali, eles estavam conversando. Então, você até pode pegar também, sabe, professores, ou você te retire essa ponta, né? Eu que coloquei aqui para abrir para a criança, mas você pode deixar só a ponta de baixo, ou coloque alguma coisinha aqui para ficar presa, para a criança ter essa visualização da imagem, né? Depois que contou, você já vai passar para a segunda imagem. E que ali, no meio daqueles ensinamentos de Jesus, houve-se uma questão. Eles ficaram perguntando assim, de onde será
que vem essa autoridade de Jesus para fazer milagres? Da onde que vem isso? Então eles perguntaram para Jesus da onde que ele tinha essa autoridade para fazer milagres, para ensinar as pessoas, da onde vinha todo esse poder. Aí então Jesus pegou e também fez uma pergunta para eles e falou: olha, vocês lembram de João Batista? Vocês lembram, crianças, de João Batista? Conversa com elas sobre isso para elas poderem entender o que Jesus quis passar para ali os sacerdotes. Lembra de João Batista? Quando João Batista batizava no Rio Jordão, crianças, ele fazia tudo aquilo ali, era da vontade de Deus? Aí eles vão dizer, vão parar para pensar, o que ele fazia? Ele batizava as pessoas. Deus estava gostando daquela atitude de João Batista? O que ele fazia era direcionado por Deus? O que vocês acham? Ah, sim, era. Então foi o que Jesus estava dizendo para eles, que também, né, Jesus quis dizer o quê? Que tudo que ele fazia também era do Pai. Só que ali tem a questão que Jesus também não respondeu, né? Eles ficaram e falaram: se disser que João Batista é de Deus, e nós vamos estar dizendo, então por que não segue, não obedece João Batista? Mas se disser que não é de Deus, o povo vai se levantar contra nós. Então eles falaram que não sabiam a resposta de Jesus. Então Jesus pega e começa a contar para eles uma história. E aqui você vai estar contando a história. E a história é de 2 irmãos. Os 2 irmãos, eles tinham um pai. E aqui, professor Isal, você vai estar botando aqui a sua história e mostrando. Os 2 irmãos, eles tinham um pai. E esse pai, ele tinha uma vinha. Ó, esse pai tinha uma vinha. Deixa eu botar aqui embaixo, acho que segura melhor, ó. Não vai segurar. Esse pai tinha uma vinha e ele precisou que esses filhos fossem lá nessa vinha trabalhar. Aí o pai pediu para um dos filhos ir lá trabalhar na vinha. E o filho prontamente fechou a cara e disse: não, eu não vou trabalhar não. Desobedeceu o pai e disse assim: não, eu não vou trabalhar não vou lá nessa vinha aqui, olha ali o dedinho, não vou trabalhar não na vinha. Aí o pai pegou e ele disse que não ia trabalhar na vinha, mas depois ele pensou e ficou assim: não, mas eu vou sim lá trabalhar. Ele ficou pensando: eu vou lá trabalhar na vinha, o meu pai me pediu, eu vou obedecer. Olha, crianças, a importância de obedecer. De imediato ele não quis obedecer, ele achou que chato, tem que fazer isso, que abuso, ir lá fazer isso. Às vezes a gente também não é assim, que abuso, tem que fazer isso, eu não quero fazer isso agora, não sei o quê. Mas a gente até reclama, mas depois a gente pensa: não, a gente precisa obedecer. E foi o que o moço fez: não, eu vou obedecer. O pai mandou ir mesmo contra a minha vontade, mas eu vou lá na vinha trabalhar. E assim ele fez. Mas o pai também tinha outro filho. E o pai pediu: olha, vai lá trabalhar na vinha. E o filho prontamente disse assim: claro, pai, eu vou sim. Eu vou lá trabalhar na vinha. Pode deixar comigo, pai. Porém, crianças, olha o que aconteceu. O rapaz, ele disse que ia e ele não foi. Aí você vai estar botando aqui. Ele falou que ia, olha só a carinha dele, e ele não foi trabalhar na vinha. Ele desobedeceu ao pai e ainda mentiu, dizendo que ia para a vinha e ele não foi. E isso, ele desobedeceu ao pai, fez o que não era certo. Aí Jesus, depois de contar essa história para aquelas pessoas, Jesus fez a seguinte pergunta, né? Quem que obedeceu? Qual dos 2 filhos que obedeceram? Então, será que foi o primeiro filho que resmungou e mesmo assim disse que não ia e acabou indo? Ou o filho que disse que ia e não foi? Então, depois da sua história ali, vai estar toda a sua uva montada. Eu aconselho vocês não pôr a parte de cima para deixar a história visível. Eu acabei botando, mas não pensei nesse detalhe aqui, ó. Ou então você pode estar botando uma fitinha para segurar e depois fecha a sua uva. E ali vai terminar a sua história falando ali, né, sobre obediência, que é melhor obedecer. E ainda mais quem obedece a Deus, né?
E obedecendo a Deus, como que a gente obedece a Deus? É obedecendo aos seus mandamentos, obedecendo o que Jesus nos ensinou através da sua palavra. Aí você vai estar vindo com a sua conclusão, que eu fiz aqui uma Bíblia, que vamos dizer para as crianças, a palavra de Deus, ela nos ensina, ela é lâmpada para os nossos pés, ela guia os nossos caminhos por caminhos certos. Então, se nós obedecemos e cumprimos o que Jesus, o que os mandamentos, as escrituras nos ensinam, nós estamos caminhando no caminho certo, na direção que Deus quer para a gente. Então, quando nós estamos caminhando conforme a Bíblia nos ensina, estamos desviando nossos pés das coisas erradas, porque o temor a Deus nos livra do pecado. Então, é importante nós seguirmos, cumprir o que a Bíblia nos ensina. E vocês sabiam que a Bíblia é como uma sinaleira? E aqui você vai estar mostrando para a sua criança, abrindo, e vai estar mostrando para a sua criança dizendo, a Bíblia ela nos ensina o que devemos fazer, o que não devemos fazer e prestar atenção no que estamos fazendo. Então, é como uma sinaleira. A Bíblia nos ensina que, brigas, Deus não se agrada, brigas não vêm da parte de Deus. Então, aqui tem vários versículos bíblicos, não retribui a ninguém mal por mal. Então, são versículos bíblicos que a criança vai ver que isso aqui está na Bíblia. Então, se ela tem essas práticas erradas, ela vai ver que a Bíblia ela nos condena. Então, pare, não faça mais isso. Você tem que seguir, andar conforme a direção que a Bíblia está te direcionando, está te guiando. Então, brigas não é de Deus, Deus não se agrada, a Bíblia condena isso. Mentiras, então aqui, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Olha quantas coisas, que a Bíblia nos ensina. Então, a palavra torpes. O que é a palavra torpes? Palavras feias. Esse aqui é um conceito difícil para eles entenderem, mas você vai explicar palavras feias. O que são palavras feias? Palavrão, quantas coisas a gente fala, sem pensar, com gíria, tantas coisas na nossa boca, a gente não pode agir assim, Nenhuma palavra torpe. Então, você pode simplificar, nenhuma palavra feia saia da vossa boca, mas apenas que for útil para edificar. Então, tem uma referência bíblica aqui bem legal. E aqui, cuidado também com o que estáis vendo. A palavra de Deus nos orienta a tomar cuidado com o que estamos vendo. Então, eu botei aqui, o que está no auge hoje, que é a internet, é o celular. Então, aqui eu botei aqui vários jogos aqui, que é o que eles estão hoje jogando, esses jogos violentos. Cuidado, o que a Bíblia nos ensina sobre isso? Desvia os meus olhos de coisas inúteis e faze-me viver nos teus caminhos que traçaste para mim. Então, eu botei aqui, redes sociais e também botei aqui o menininho fechando os olhos na frente da internet, que você pode estar entrando nessa questão de pornografia, coisas ilícitas que as crianças estão vendo. Que absurdo. Não é um absurdo, isso é uma realidade. Crianças pequenas de 5, 6, 7, 8 anos se masturbando, tendo esse contato. Então, gente, isso é muito sério. Isso está no nosso meio e também isso existe dentro das igrejas. E nós temos que prestar atenção e dizer para as crianças, cuidado com o que elas estão assistindo. Cuidado com esses jogos violentos. Cuidado com o que os olhinhos estão vendo. A Bíblia nos condena, diz que isso aqui vai nos levar para o caminho da perdição. Então, cuidado, a sinaleira está no vermelho. Pare com isso. Então, cuidado com o que estás ouvindo. Assim como é santo aquele que te chamou, sejam santos vós também em tudo o que você fizer. Então, cuidado com essas musiquinhas, cuidado com essas coisas que a gente está escutando, cuidado com as mentirinhas, cuidado com as fofocas, cuidado com essas coisas. Opa, Ana! Daí tem mais aqui, no caso é um livrinho, E você vai estar aqui mostrando para as crianças, cuidado como se comporta ali, uma menina ali dançando. Então, caso não sabe que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo que habita em vós, então, olha só, se Deus, o Espírito Santo habita em nós, como temos nos comportado? Como estamos nos andando? O que estamos fazendo? Então, eu botei aqui uma menina sensualizando, porque isso também está muito comum, principalmente nas nossas meninas, Essas musiquinhas do TikTok, elas sensualizando, essas músicas, esses funks, tantas palavras depravadas está na boca, no dia a dia das nossas crianças.
Não mexa no que não é seu. Isso aqui também é muito importante. A criança pega achando, não vai ver, é uma bala, é um lápis, é uma coisa. E as grandes coisas acontecem primeiro com as pequenas. Então a gente tem que dizer às crianças, cuidado com o que elas estão fazendo, pegando o que não é delas. Porque o Senhor ama a justiça e odeia o roubo e toda a maldade. Mas só pegou. Não é seu, é roubo sim. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Explicar para a criança, não é dela, não é dela. E também aqui daí a gente já vai para a cor amarela. Então quando a gente está praticando isso, qual é a sinaleira do amarelo? Para a gente ter atenção. Então, a gente tem que ter atenção, cuidado. Estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. E tem aqui então, stop, pare. Pare de fazer essas práticas erradas. E respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pare, siga o caminho de Jesus, siga os seus mandamentos, siga a sua palavra. Porque fazendo assim você está obedecendo a Deus. E aí tem a cor verde, que daí quando a gente obedece a Deus, nós estamos prosseguindo para o alvo que é Cristo, né? Que é a nossa morada celestial. Então essa seria aí a nossa conclusão, como é importante nós obedecermos a palavra de Deus. Fixando a aprendizagem, lembrancinhas, tem aí um porta-pirulito muito fofuchito, fecha, bota o pirulito dentro e a sua presença me deixou muito feliz. Então, professores, essa foi mais uma aula, já acabou, mas semana que vem nós estaremos aqui novamente. Que Deus abençoe muito a sua vida e até semana que vem.